gente, começa agora o nosso Band Empresarial. Primeiro agradecer a audiência de vocês e a todos os nossos patrocinadores. Lembrando que a gente está também no YouTube. Tecla lá, se inscreve, que você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo do Band Empresarial. Estamos aqui, ó, no Bistrô Trapiche Adega, fazendo uma degustação que vocês vão adorar. Exatamente. Quinta do Crasto, uma vinícola sendo colocada aqui no Bistrô Trapiche Experience. Uma vivência fantástica onde empresários vieram aqui degustar, beber, fazer uma alta gastronomia e, evidentemente, fazer negócio. Veja que você vai gostar do que você vai ver. Band Empresarial aqui no Bistrô Trapiche Experience. E agora tendo a presença do querido Marcos Lima, que vai conversar um pouquinho, Marcos, sobre essa experiência fantástica que é conviver um ambiente gostoso, gastronomia e muitos empresários aqui, né? Bem-vindo ao nosso Band Empresarial. Muitos empresários, é uma experiência fantástica. E eu tive o convite da Viviane para vir para cá, para participar do evento. Foi uma honra muito grande e nós viemos em São Paulo, eu cheguei de São Paulo hoje, muito exclusivamente por evento, e eu e minha esposa, e foi uma delícia, porque na realidade a harmonização que eles preparam e o vinho que é servido é fantástico. Eu achei assim, esse vinho do Porto servido ali no final veio com... É para coroar, né? É para coroar a apresentação, né? E Marcos, além de um degustador e um exímio de vinhos, também do ramo da corretagem de seguros. Corretagem de seguros. Me fala um pouquinho como é que tá, fala um pouquinho dessa empresa que você abraçou durante o evento, além de ex-executivo Odebrecht, né? Eu vim executivo do Odebrecht, foi 40 anos, mais de 40 anos do grupo Odebrecht. E a gente criou a corretora, eu criei com o próprio Dr. Norberto, né? Com o Norberto Odebrecht, a gente criou a corretora de seguros. Liderei essa corretora de mais de 30 anos, 35 anos para ser exato. E o meu substituto está lá, continua até lá hoje, que é o Marcelo. E além disso, tem um filho mais velho, que cuida da parte de seguro, que é um dos responsáveis pela Repgen, uma grande corretora que tem aqui na Bahia, no Nordeste como um todo. Mas o que é importante você ver, às vezes, a gente falar é como foi gostoso a experiência aqui hoje, viu? Não tenho dúvida. Eu digo muito o seguinte, Viviane e Ciro conseguiram trazer para dentro do bistrô essa história de você bater um papo, mas ao mesmo tempo você faz networking, né? Você degusta comida boa, vinhos maravilhosos, já que eu estava comentando aqui. O Douro é uma experiência fantástica. Lugar lindo, gente, maravilhoso, Portugal, que vocês devem conhecer. Ele tem um terroir, assim, para quem ama o vinho, super diferenciado. Não tem como vir a Salvador e não passar por aqui, concorda? Concordo plenamente. Concordo, quer dizer, você tem uma degustação fantástica, né? Você tem tanto vinho, a comida, muito... E a harmonização disso foi... Hoje, a proposta aqui foi perfeita, perfeita. Eu tive a oportunidade de conviver na minha mesa com alguns alemães. Foi interessante pra caramba. E nessa convivência, alguns não conheciam o vinho Douro, quer dizer, conheceram hoje. Eu já conheci um pouquinho, mas senti a harmonização de cada prato com o vinho adequado, né? Então, eu gostei muito do Roquete, e aí, entendeu? Maravilhoso. Para mim, digamos assim, apesar de ser o xodó da Viviane, também o xodó de muitos, né? Xodó da Viviane. Xodó de muitos, né? Mas me fala um pouquinho o seguinte, do ponto de vista, a gente percebe claramente que o vinho vem ganhando um espaço muito grande e muitas pessoas e empresários fazendo um investimento em vinho. A gente já tem aqui uma experiência de alguns brasileiros e também os vinhos nacionais, quebrando um pouco esse paradigma do que presta é só vinho externo, exatamente, né? Muito, muito. O investimento nessa área é muito forte. Inclusive condições tarifárias, etc. e tal, de uma certa maneira, moldou um pouco o programa de importação de vinho. Então, de uma certa maneira, o vinho nacional passou a ter um valor do ponto de vista de custo, mas também um valor do ponto de vista de degustação. Quer dizer, você passou a ter um vinho muito gostoso, muito bom para se tomar. Entendeu? E o Brasil realmente é rico de tudo, né, gente?
É só dar um tempo que a gente chega lá. A gente vai chegar lá. Também concordo, Marco. Prazer imenso. Prazer foi meu. Espero que você venha cada vez mais aqui vivenciar um pouco desse Bistrô Tapix Experience. Foi fantástico. Obrigado, Azevedo. Eu que agradeço. Um abraço forte. E obrigado, e foi bom conviver essa experiência nossa, né? Bora juntos. Banda Empresarial e agora aqui no Bistrô Tapix Experience com meu amigo, essa pessoa que faz um trabalho incrível à frente do GAC, meu querido amigo Roberto Sá. Prazer estar com você aqui de novo e 1000 ações, eu tenho visto por tudo quanto é canto o GAC se movimentando atrás de fazer a continuidade de um trabalho tão novo. Bem-vindo aqui ao nosso Banda Empresarial, Roberto. É um prazer estar com você aqui, amigo de muito tempo, né? E satisfação nessa noite aqui maravilhosa, a degustação aqui de vinhos espetaculares. E aí me fala, tem todo esse lado do homem empresário, do homem voluntário de uma causa tão nova, mas também do homem que gosta de ter uma experiência de gastronomia e vinho, né? Exatamente, a gente tem que relaxar também, né? A vida já é muito tensa. E o vinho partiu para poder ganhar muito esse espaço. É o que eu estava dizendo aqui, gravar um bando empresarial voltado para o vinho, mas passou a ser também um negócio extremamente viável do ponto de vista empresarial, né, Roberto? Com certeza. É um negócio, além do prazer que lhe dá, né, de você tem que relaxar. Na vida que a gente vive hoje, a gente tem que ter momentos de relaxamento, descontração. E realmente é um negócio bem estruturado como esse está sendo feito aqui. Envolve nisso, é o que eu digo, network. Você senta numa mesa com vários empresários de várias áreas e se conversa muito sobre todas as atividades. E aí, em cima disso, me fala um pouquinho do GAC, das ações do GAC, Roberto. Bom, o propósito maior nosso é evitar que a criança abandone o tratamento. Criança pobre, somente no interior do estado, né, deixe de realizar o tratamento ou não complemente o tratamento. Então, essa continuidade é muito importante. Como é importante também a gente contribuir para que se descubra a doença mais precocemente, né? E um grande projeto que a gente está executando agora com financiamento do Ministério da Saúde é de levar o conhecimento para o profissional de saúde dos sinais e sintomas da doença, né? E tem aquele profissional que, na qualificação, vamos dizer, profissional, ele estaria, vamos dizer, no primeiro estágio, que é o agente comunitário de saúde, né? Mas ele não quer atingir somente ele, ele quer atingir o próprio médico, o dentista, pessoas que lidam com crianças, né? E que podem identificar sinais e sintomas da doença. E daí a gente está proporcionando conhecimento a esse profissional, né, de identificar e com isso possibilitar que essas crianças cheguem mais cedo ao tratamento, né, com isso tenham mais sucesso e consequentemente não se gaste tantos recursos, entendeu, tentando tratar a doença às vezes já muito avançada. Então é um projeto muito espetacular. Gente, então é isso. Por favor, apoia GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Apoia na pessoa de Roberto Sá. Vá lá, ele recebe, mostra todas as instalações, que é algo fantástico. Fiquei muito surpreendido quando lá estive e já desafiei você para a gente fazer um programa de lá de dentro, viu? Eu quero mostrar um pouco, eu acho que é no papel nosso de empresário buscar ajudar. Não dá só para a gente olhar para a gente, ter nossa receita, ter das empresas, mas cuidar das pessoas carentes e ajudar pessoas dedicadas, voluntárias, que fazem um trabalho como esse. Banda Empresarial aqui no Bistrô Tapix Experience. Banda Empresarial e dessas coisas gostosas aqui desse Bistrô Tapix Experience. A gente encontra com amigos que a gente conhece pela competência, por todo o trabalho que é desempenhado para a nossa sociedade e que vira uma pessoa que também tem um bom gosto extremamente apurado. Nosso querido juiz do trabalho, Adriano Costa, prazer estar com você aqui no nosso Banda Empresarial, amigo.
Azevedo, um prazer enorme estar falando com vocês, estar falando com essa seleta audiência do Band Empresarial. Uma alegria maior ainda, estamos aqui no Trapiche Experience, um momento maravilhoso e brindado com a sua presença aqui, torna um momento mais especial ainda. A casa recebe muito bem, e esse modelo agora dela fazer, Viviane e Ciro, fazer esse trabalho de experiência junto a vinho e gastronomia, eu acho que casou muito bem com essa casa que é linda, né? A casa é maravilhosa, eu acho que nós, enquanto soteropolitanos, merecíamos isso. Um evento maravilhoso, harmonizando gastronomia, com vinhos e, mais importante, a qualidade das pessoas. Que eu sempre falo, Azevedo, ninguém sai de casa para jantar, você sai para viver uma experiência diferente, para ver e ser visto, para ser bem servido, para socializar. Eu acho que nós precisamos muito disso e o bistrô tem um papel fundamental nesta função social de juntar todos nós. Eu brinco muito que o empresário, ele passa por um processo de necessidade de mais associativismo, de estar mais junto. E você estar junto, poder discutir negócios, falar sobre o seu mercado, num ambiente como esse, e fazendo amigos que sempre relaxa, está mais à vontade, ganha todos. É uma experiência familiar, não é? Porque você vem com esposa, com filhos, e de alguma forma faz novos amigos. E aí sim, para mim, é a grande essência do networking, não é? Que é você acessar, ser acessado no momento de conteúdo. As suas palavras só traduzem a sua mestria. Não é à toa que você é tido como mestre, porque associativismo é a palavra do momento. Nós precisamos cada vez mais disso e o mundo empresarial também precisa. A sociedade reclama por isto. E esta, sem sombra de dúvida, é uma oportunidade de nós juntos socializarmos, networking e buscarmos dias melhores para todos nós que estamos aqui no Bistrô e para vocês que estão nos assistindo também. E Adriano, sobre que você tem a expertise, o conhecimento, a vivência, nossa Justiça do Trabalho. E durante muito tempo foi muito requisitada essa reforma trabalhista que veio e que, de alguma forma, buscava, se teve um sucesso naquele momento, muito efetivo, da diminuição do número de reclamações trabalhistas. Como é que está isso hoje? Vi algumas pessoas falarem, tenho alguns amigos que militam, Walter Pessoa, tantos outros que militam nessa área e que de alguma forma falam que de alguma se acostumou um pouco e aí volta a crescer. Como é que você está vendo essa questão? É uma questão cultural. A nossa justiça do trabalho é fundamental para a sociedade e o fortalecimento da justiça do trabalho é bom para todos, empregados e empresários. O que nós precisamos é criar uma cultura de conciliação, que esse é o norte da justiça do trabalho. Tentarmos, dentro do possível, diminuirmos a litigiosidade sem que isso prejudique o patrimônio jurídico do trabalhador, mas também não afete em demasia o empresário. Eu acho que esta balança a Justiça do Trabalho faz com perfeição. É buscar o que é justo para todos, para a sociedade. Isso é o que nós queremos. E você citou o nome de alguns advogados, como Walter Pessoa, e a advocacia é indispensável à administração da justiça. Então, é importante que a magistratura, juntamente com a advocacia e o Ministério Público do Trabalho, estejamos irmanados nessa ideia de criar uma sociedade que seja acolhedora para todos e não para uma fração dessa mesma sociedade. E aí cabe uma atitude educacional e preventiva, não, Adriana? Eu vi muito quando se fez a ideia da reforma trabalhista, um contato muito frequente entre o empresariado, a área jurídica do direito, inclusive a área também pública, participando de vários eventos. E isso que eu acho que teve a ter continuidade, para que preventivamente não demande tanto e que, consequentemente, a alta demanda necessite gastos, estrutura para poder fazer isso. Então, a parte educacional preventiva, eu acho que é um caminho que deva ser seguido também, não é? E aproximação, só para continuar, aproximação disso, fóruns, mais debates, mais cases sendo colocados. Eu acho que esse é o ponto central. A palavra de ordem é o diálogo. Diálogo entre todos os atores da cena trabalhista. Trabalhadores,
empregadores, sindicatos. Eu acho que isso é importante. Nós não podemos abrir mão do diálogo, porque a nossa função é de composição. A sociedade não quer o litígio, a sociedade quer o diálogo. E é importante nós focarmos também no direito coletivo do trabalho. É importante nós reforçarmos os sindicatos, sejam eles obreiros ou patronais, e através dessas entidades sindicais podemos firmar composições que evitem o litígio judicial. Pois é, isso aí que vocês estão vendo, Trapiche Bistrô Experience. Negócio maravilhoso onde você tem desde gastronomia, vinho e muita gente importante para você conversar e eles darem dicas para você de seu negócio. Fique com a gente. Estamos de volta aqui no Bistrô Trapiche Experience, onde a gente está tendo a degustação da vinícola Quinta do Crastro, falando muito sobre vinho e, evidentemente, harmonizando com a comida maravilhosa desse local. Mas, além disso, muitos negócios acontecendo. Então, eu sou Azevedo Filho, fique com a gente para poder viver tudo isso. Empresarial aqui no Bistrô Trapiche Experience e agora, depois de tantos papos, conversando com a estrela principal desse evento, que é o sommelier Alexandre Takei, que ele é responsável por fazer essa harmonização maravilhosa e mostrar um pouco do que cada vinho desse está entregando. Prazer estar com você aqui no nosso Banho Empresarial. Prazer meu, Azevedo. E vamos conversar um pouquinho sobre esse maravilhoso mundo do vinho. Eu bebi ali um vinho branco, acho que foi o segundo que eu bebi. Achei assim fantástico, diria com a parte mineral muito interessante. E um vinho da Quinta do Crastro, vindo dessa região maravilhosa chamada Douro. Me fala um pouquinho sobre isso. Douro é uma das regiões mais clássicas de Portugal. É a região demarcada mais antiga do mundo e hoje é uma das regiões que tem maior presença de mercado de Portugal, não só no mundo, mas especificamente no Brasil. Então é uma das regiões que tem a maior penetração de mercado, que faz mais sucesso entre o consumidor brasileiro quando a gente fala de Portugal. E é importante ressaltar, Portugal hoje é um dos vinhos com maior presença no mercado brasileiro. É verdade, disputando com o primeiro mundo, com o segundo mundo, né? Isso, oscilando ali, né? O Chile está em primeiro lugar nas nossas importações e Portugal oscila em terceiro e segundo lugar, às vezes passando a Argentina. Nossa, e é o que eu estava dizendo, antigamente a gente ia para uma mesa de restaurantes aqui em Salvador e via muito a bebida, cerveja, uísque. Hoje se não pode ter uma mesa que não tenha um vinho. E aí eu venho com aquela velha pergunta, como é que tá, você sommelier da Soste, né? Essa tendência, e aí vem sempre aquela discussão, vinho branco ou vinho tinto? Eu gosto muito do vinho branco, até pelo clima que a gente vive. Como é que tá isso? Como é que você está vendo isso? Vamos lá, Azevedo. Em primeiro lugar, eu acho que desde a pandemia, né, a gente teve e os números mostram, um aumento acentuado no consumo de vinho no Brasil. Na pandemia, pela primeira vez, a gente passou os 2 litros per capita de consumo, o que é muito pouco quando a gente pensa em mundo. Se a gente for passar de um número aí da Europa. Mas é um tremendo marco para o Brasil. E, bom, hoje a gente está vivendo num momento mais de platô, nesse aumento de consumo, mas é possível ver uma mudança na cultura do consumidor. Então, cada vez mais a gente tem um consumidor que busca educação, que está se tornando um explorador de diversos estilos diferentes. E uma coisa curiosa, você falou, o nosso clima no Brasil, de uma maneira geral, especificamente em Salvador, favorece muito mais vinhos brancos, mas a gente, classicamente, o gosto do brasileiro e do baiano recai sobre os vinhos tintos, mais pesados, mais estruturados, mais alcoólicos, amadeirados. E já entrando um pouco amadeirado dos vinhos brancos também, eu senti um barrica nesse vinho que você colocou aí. Agora, o curioso é que de uns tempos para cá eu tenho visto um aumento no consumo de vinho branco aqui em Salvador e no Brasil. Eu acho isso muito positivo. A gente está aprendendo que o vinho ele pode harmonizar com a situação também, com o clima.
né? Não é só o vinho e a comida, como nessa experiência de hoje, mas a gente pode harmonizar o vinho com situações, com ocasiões, com o tempo que está fazendo, com as estações, com tudo isso. E aí me fala, hoje, pensando empresarialmente, já que a gente está num programa empresarial, como é que tem sido o retorno disso? Ou seja, já está se viabilizando que, de alguma forma, muito tempo aqui se falava que as vinícolas brasileiras tinham dificuldades porque não tinham um grande consumo. Mas o que a gente vê hoje também é um investimento muito alto, muita gente entrando nesse mercado e, consequentemente, as distribuidoras, como o caso da Sorte, lá do seu querido Flávio, entrando forte, trabalhando de geral, ou seja, existe negócio rentável, né? Existe, com certeza, e eu acho que é uma tendência muito positiva de que haja cada vez mais. A gente tem, como eu te falei, um consumidor cada vez mais educado, isso viabiliza a gente ter portfólios cada vez mais amplos, trazer novidades. Acho que existe um fator muito positivo, que nós somos um país relativamente novo na cultura do vinho. Isso faz com que tenhamos um público consumidor muito mais eclético do que, por exemplo, Portugal, França e Itália, que são muito voltados para consumir o próprio vinho de seus países, suas regiões. Ou mesmo o Chile. Estive no Chile 2 vezes esse ano e se consome muito vinho chileno. A cultura do brasileiro ela é muito mais cosmopolita, tem um perfil de consumo muito mais voltado para algo como os Estados Unidos ou a Inglaterra. São países que não têm uma cultura tão clássica de produção de vinhos, ou seja, eles consomem um pouco do mundo inteiro. Então, acho que principalmente para o negócio de distribuição e importação, a gente tem um perfil extremamente cosmopolita que favorece trabalhar um mix muito variado de produtos. E aí a gente vive claramente uma tendência do brasileiro de vinhos mais encorpados. Primeiro do vinho tinto, depois muito de vinhos encorpados, e a gente recai muito sobre as uvas tradicionais, né? Malbec, Cabernet Sauvignon, né? Chardonnay. Mas a gente vê aqui, a Quinta do Castro está dizendo aqui, vinhos maravilhosos, com vias como Gouveia, Rabigato, ou seja, enfim, trabalhando vinhos. Já existe esse paladar e essa identificação, apesar de muitas dessas luzes só oriundas dessas que a gente está citando aqui, né? Existe em primeiro lugar porque há cada vez mais uma curiosidade devido à educação crescente do público consumidor por coisas novas, por provar experiências diferentes, e cada vez mais isso é uma tendência de mercado internacional, né? Cada vez mais a tendência é se querer vinhos refrescantes, mais leves, menos extraídos em fruta, com menos madeira. Isso hoje em dia é uma realidade em grande parte dos países produtores e dos principais mercados consumidores, como Estados Unidos, Inglaterra principalmente. E, bom, aqui no Brasil, infelizmente, as tendências de vinho chegam um pouco mais tarde. O que é realidade é coisa de 5 a 7 anos nos grandes mercados internacionais está começando a chegar aqui. Então eu vejo um panorama para os próximos anos de cada vez mais consumo de vinhos mais frescos, mais leves, ou que tenham uma certa estrutura e um certo corpo, que nem, por exemplo, vários dos vinhos da Quinta do Crasto, mas que tragam essa nota de elegância. Vamos lá, a gente fala muito disso, e aí eu sempre... Porque é a questão que eu vejo muitos amigos falar, a questão do aroma, como você sentir, né? O vinho ele é caracterizado por aromas primários, secundários, terciários, e aí você tem todo esse processo que vem da terra, do terroir, o que vem da própria produção e lá no final do envelhecimento dele, seja em barrica, seja numa... E aí a pergunta é, de que forma traduzir isso em custo? Quanto mais você elabora vinhos melhores, significa custos mais altos, Alexandre? Evidentemente. Para a gente produzir vinhos que tenham essa complexidade, essa intensidade, que sejam de fato melhores, a gente precisa ter um cuidado muito maior na produção, desde o campo até a vinícola, e que também envolve outras questões como marketing, como a própria embalagem, a qualidade da garrafa, enfim. Então, desde o campo até o produto chegar na gôndola, uma série de processos implicam em uma qualidade maior, e isso não vem de graça. Então, de fato, a qualidade ela tem seu preço, mas é um preço que costuma compensar. Uma brincadeirinha, 3 perguntas ping-pong aqui. Vamos lá. Vambora? Vamos nessa. Vambora. Douro ou Alentejo?
essa eu vou ficar no meio do caminho, porque eu sou apaixonado pelas duas regiões. Eu conheço o Alentejo muito mais do que o Douro, porém a elegância do Douro, ela me encanta. Tá bom. Malbec ou Cabernet Sauvignon? Cabernet Sauvignon. É, pá, bacana. E aí, vamos lá. Vinhos. Barrica francesa ou barrica americana? Francesa, sem dúvida. Sem dúvida? Nossa. Primeiro mundo ou segundo mundo? Hoje em dia não tem mais isso. Tem vinho europeu que parece um vinho do Novo Mundo e tem vinho feito nas Américas que parece um vinho europeu. Então o mundo está uma confusão. O que é muito bom. Maravilhoso. Mais curiosidade, o vinho você brinca se dizendo que você tem que ser infiel, que você tem que provar várias vezes. E eu sou assim mesmo. Diversas... Figurinha repetida. Aliás, exatamente, não completa o álbum. Exatamente. Alexandre, agradecer sua presença aqui, agradecer o número de informações que você passou para todos nós aqui nesse evento maravilhoso e nessa casa fantástica, né? Com certeza, melhor anfitriã impossível. Um abraço e obrigado por estar aqui. Eu te agradeço pelo papo, Azevedo. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Bistrô Trapiche e ao que é que virou? A experiência continua. Vinho, comida, pessoas importantes e agora DJ, meu amigo, tocando para animar esse pessoal todo. E é claro, não poderia faltar o anfitrião disso tudo, meu querido amigo Ciro, que está fazendo um trabalho lindo. Parabéns, amigo, em primeiro lugar. E me fala um pouco o que é que você achou desse Bistrô Trapiche Experience. Meu amigo Azevedo, uma alegria saudar você e todos os ouvintes do Band Empresarial. Para nós é uma honra recebê-los aqui. Essa edição especial do Trapiche Experience nos causa muita alegria de reunir tantos empresários, tantas pessoas queridas, numa ocasião especial em que unimos o terroir do Douro, de Portugal, essa região maravilhosa, produtora de vinhos premium, né, com a nossa alta gastronomia. Isso nos enche de alegria, de muito orgulho, que sigamos desempenhando esse trabalho, dando o nosso melhor e buscando proporcionar experiências singulares, exclusivas para os nossos amigos, clientes, parceiros, né? Essa noite, ela só existe em razão dessa parceria, dessa fidelidade que é construída diariamente, né? Estamos completando 6 anos de trajetória, né? E o Grupo Trapiche nos enche de muita alegria, de muito orgulho e ficamos felizes em ter o Band Empresarial nessa noite tão especial. A gente aqui gosta, eu apaixonado por vinho, você sabe, mas o que eu percebi de todos que eu conversei aqui é a possibilidade de fazer não só um evento de experiência do que se gosta, mas também se relacionar, que é o propósito do empresário. Estar num ambiente desse e mesmo assim conhecendo a empresa do outro, fazendo negócios acontecendo. Eu acho isso fantástico, parabéns. E aí, ainda tem DJ, gente, ao final. Pois é, encerrando agora o nosso Band Empresarial nessa animação gigantesca. Mas dizer para vocês que quem não conhece, venha e venha vivenciar tudo isso aqui que é vinho, gastronomia e conteúdo empresarial. Lembrando que a gente está aqui na TV, mas também está lá no YouTube. Tecla no sininho, se inscreve e agradecer, evidentemente, a todos os nossos patrocinadores e a você pela audiência. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.